Começo por um agradecimento muito especial à doutora Paula Mota, na qualidade de presidente da AESEP, pelo convite que me endereçou a estar presente neste Fórum Anual Europeu de Saúde Preventiva e Epigenética. É uma honra poder partilhar algumas reflexões sobre a importância da espiritualidade na saúde. Já entrar na reflexão, saúde cada participante deste fórum. Quando saudamos, estamos a desejar saúde à outra pessoa. Saúde, na sua etimologia, remete-nos para o latim salus e grego holos. Tem em comum traduzir o sentido de inteiro, totalidade, íntegro. Se pensarmos na definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, temos aqui a definição como estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não meramente a ausência de doença. Então vemos aqui o ser humano como um todo, em muitas dimensões. Permitam-me aqui citar assim rapidamente o Papa Francisco na última encíclica Fratelli Tutti, onde vê a verdade, apresenta-nos várias vezes a verdade como um poliedro. E então o ser humano também é este poliedro, com muitas perspectivas, faces, dimensões. Já voltarei a esta expressão. De facto, pensar nisto, o ser humano como um indivíduo complexo. Passando aqui por uma partilha mais pessoal. Enfim, por vicissitudes da vida, acabei por estudar há alguns anos ergonomia. E neste curso de ergonomia tive cadeiras como anatomia, fisiologia, psicologia, biomecânica, direito, antropologia, sociologia, que apontavam o ser humano nesta dimensão total de corpo. Depois de altos voos, em que também tive formação em primeiros socorros, no sentido de cuidar o outro como comissário de bordo, assisti a medos, ansiedades, sonhos, dores das pessoas no avião, no voo, lá nos céus. E depois entrei, então, depois destes altos voos, na Companhia de Jesus. Aí tive a oportunidade de estudar filosofia em conjunto com aulas de dança. Enfim, isto ajudou-me mais uma vez a tomar consciência da importância do corpo na sua totalidade. Lembro-me de ter feito um trabalho para a disciplina de Antropologia Filosófica que me deu bastante que pensar. Ser humano, ser corpo em relação. Juntava dois conceitos que me são queridos. Por um lado, o corpo e por outro, relação. Na altura, Merleau-Ponty, um fenomenólogo do corpo, chamou muito a atenção para esta expressão precisamente de dimensões. O ser humano, no fundo, deixar de ser um corpo-objeto para passar a ser um corpo-sujeito. Martin Buber fala também no campo da relação com o eu-isso, no fundo que é coisificar o outro, e a relação eu-tu, plenificar o outro. São questões éticas que nos podem olhar o ser humano como ou funcional, e meramente o objetificamos, ou coisificamos, ou existencial, onde lhe damos plenitude. Obviamente não vou entrar aqui nas questões éticas, não é isso que me traz este fórum, mas parece-me importante fazer este preâmbulo para ter consciência de olharmos para nós e para a espiritualidade neste campo fundamental do ser. E, portanto, quando se olha o ser humano em seu lado existencial, como vimos com a própria definição, a espiritualidade, o espiritual está presente. Por isso não me posso desligar também de quem sou, enquanto padre, enquanto jesuíta, da importância da teologia. Não é por acaso que a espiritualidade inaciana, como jesuíta, está aqui muito presente e vai buscar a teologia e, no meu caso, especificamente cristã. E aqui, independentemente da crença, temos uma tradição fortemente marcada pelo pensamento judaico-cristão. E o cristianismo fala-nos disto. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Portanto, no cristianismo, esta dimensão do corpo e da carne, no seu sentido profundo, material, mas também existencial, está muito presente na nossa vida. Ireneu de Lyon, um dos primeiros padres da Igreja, diz mesmo que Deus fez-se humano para que o humano se faça Deus. Entramos aqui numa característica importante que é a questão da salvação, que etimologicamente vem do grego sotéria e vem do latim salvar e salus, mais uma vez aqui a questão da saúde. Então, não seguindo num sentido teológico, mas mais fenomenológico ou existencial, a salvação integra, quer queiramos, quer não, o espiritual. A espiritualidade participa no caminho da saúde, nesta integridade do ser, de cura, mais especificamente de sanação. Gostava de, então, agora salientar aqui uma preocupação do estudo da espiritualidade da religião na saúde. Em 2012, Harold G. Koenig
investigador dos departamentos de Medicina e Psiquiatria das Universidades de Duke, nos Estados Unidos da América, e rei Abdulaziz, na Arábia Saudita, apresentou um artigo, Religião, Espiritualidade e Saúde, as implicações clínicas e de investigação. Não querendo desenvolver o artigo, também não é isto que aqui me traz, apenas me toca dizer que de 2000 a 2012, segundo este artigo, houve um aumento exponencial de investigações sobre este tema da espiritualidade na saúde. Certo, mais ligados à saúde mental, mas também à realidade do cancro, que este fórum está a dedicar especial atenção. Acho que me parece importante é sair de estereótipos e preconceitos rápidos sobre o fator religioso e espiritual que ainda acontece, onde, de algum modo, reduzimos isso a um cariz muito privado ou até não científico. Mas até que ponto não temos que começar agora a fazer mesmo pontos e a perceber que isto é fundamental. E Koenig vai nos mostrar, então, ao longo deste artigo, de como as pessoas que vivem a sua dimensão espiritual e dimensão religiosa têm efeitos muito profundos na sua saúde. Então, vemos que há uma centralidade assim neste tema no estudo e que em muitas situações de vida é essencial para essa saúde da pessoa. É importante dizer que os primeiros hospitais tiveram origem religiosa. O próprio Koenig refere isso no artigo. Mas atrevo-me a ir mais fundo precisamente pela questão do corpo e da salvação. Faço aqui um excursus sobre o corpo. O pensamento grego, eu acho que em muitas coisas ainda bebemos muito dele. Enfim, também depois aqui de uma evolução da história do nosso pensamento intelectual e intelectualizado, tem um pensamento dualista. Por um lado o corpo, por outro lado a alma. E sendo a alma, no fundo, também imortal e da qual tínhamos que proteger de uma forma muito forte. Porquê? Porque ela subentendia-se que havia uma encarnação e, portanto, esta alma, conforme o que tinha vivido no anterior, teria efeitos na vida seguinte. Por isso, enfim, cuidar de alguém com sofrimento era muito de evitar. Para quê? Para que a alma se mantivesse cada vez mais pura neste seu caminho de existencialidade. No entanto, o pensamento hebraico fala de multidimensionalidade em relação. Vou pegar aqui em 4 termos que são muito fortes neste pensamento, só para fazer esta noção de corpo nesta multidimensionalidade. Por um lado, fala de basar. Basar é a palavra que fala do orgânico, sim, dos músculos, dos ossos, que nos põe em correlação até com os outros animais, mas curiosamente, em algum contexto, em algumas traduções em contexto bíblico, falam-nos também já da relação e do parentesco. Curiosamente, falamos irmãos de sangue, neste sentido de partilharmos o mesmo sangue ou a mesma genética, diríamos hoje, mas também, no fundo, esta relação que se vai estabelecendo organicamente. Por outro lado, fala também de nefesh, esta interioridade, podíamos dizer, esta interioridade de pensamento, de reflexão, que hoje traduzíamos mesmo já pela esta interioridade ao nível da emoção, do conhecimento interior, que se liga muito com também o ruá. E o ruá é que um sentido mais de divindade espiritual, o ruá de Deus, o sopro de Deus que era entendido. E, portanto, como este questionamento nos leva a aumentar até para um sentido mais de divindade. E outro termo, que é lebab, que hoje poderíamos traduzir por coração. Coração, no pensamento bíblico, é o centro do discernimento. No primeiro livro dos Reis, Deus diz a Salomão, pede-me o que quiseres. E Salomão, este governante, que foi assim um grande governante em termos bíblicos, pede, dá-me um coração que saiba escutar. Um coração sábio, é muitas vezes traduzido, mas um coração que saiba escutar. Significa então que estas de muitas dimensões que olham para o corpo e para o ser humano com esta multidimensionalidade que se interrelaciona. E que se interrelaciona também com uma preocupação com o outro, em especial o mais fraco. Enfim, pegando no Evangelho de São Mateus, em Mateus 25, na parábola do juízo final, onde as pessoas serão questionadas em quê? Se foram capazes de vestir o nu, se foram capazes de dar comer a quem tinha fome, beber a quem tinha sede e visitar também o doente. Ou seja, cuidar o doente neste sentido de visita do reconhecimento como pessoa. Então, aqui temos, neste pensamento que poderíamos dizer religioso e espiritual, como este lado que pode ser não propriamente a cura orgânica, mas a cura existencial, está muito presente na ajuda e no contributo ao outro. No fundo, salvação. Salvação significa, na tradição cristã, que Cristo morre por todos. Não é tanto por um prémio, mas um caminho de ser como Ele. Isto implica cuidar. E cuidar que não tem problemas de dar a vida
porque há uma esperança da salvação e esta esperança da salvação tira o medo dos contágios. Então o ato de cuidar o outro, para além não só na sua dimensão orgânica, mas também na sua dimensão existencial e poderíamos aqui acrescentar espiritual, de lhe dar vida, uma outra vida plena, abre-se aqui com perspectivas, curiosamente, com o fator religioso e espiritual. Então, cuidar toca mesmo as muitas dimensões do corpo. Se saímos da visão manicaísta, dualista das partes, mas ao ver a pessoa como um todo, podemos ser chamados a colaborar para a sua saúde, cura, sanação. Na apresentação a este fórum, no texto da apresentação, a doutora Paula Mota usa a expressão saúde transfronteiriça. Achei interessante para o tema que, de algum modo, aqui trago. Podemos dizer que a espiritualidade torna-se então um contributo a atravessar fronteiras do ser humano, ajudando à sanação da própria pessoa, do próprio indivíduo. Nos últimos tempos, aumentou a procura do acompanhamento espiritual, porque as pessoas deram-se conta, no fundo, do limite, da fragilidade, da vulnerabilidade. No tempo em que, supostamente, uma sociedade nos pede ser super tudo, super profissional, super homem quase, super mulher, super mãe, super pai, super padre, super médico. E quando de repente damos conta com a vulnerabilidade, é algo muito forte. E sobretudo quando se fala de cancro, o choque é sempre a dureza, muitas vezes, da fatalidade. O que tenho vindo a falar, prevenir ou acompanhar implica dar tempo, atenção, formação, no âmbito do espiritual, na escuta ativa de quem se é em todas as suas dimensões. O limite, ultimamente a morte, devem ser refletidos com a atenção e respeito que podem levar à sanação. Tenho usado os termos juntos, cura e sanar, mas aqui distingo-os. Muitas vezes pode não haver uma cura na dimensão biológica, mas uma sanação na existência do ser. Há muitas pessoas que afirmam a paz para além da dor, o perdão com a vida, o encontro consigo e com os outros, a transformação do olhar em relação à vida plena. Significa então que há aqui um caminho que é atravessado e que esta pessoa, ao passar por um processo de dor e de sofrimento, consegue no seu processo interior, que pode implicar oração, meditação, respiração consciente, tanto que olha o ser na sua totalidade, como uma perspectiva de encontro de vida total. Para isso é necessário consciencializar, não só de cabeça, de uma forma intelectualizada, mas de todo o ser, incluindo o corpo, da integralidade da pessoa. E por isso, quando nós falamos de saúde, ao integrarmos a espiritualidade neste ambiente de saúde, em específico quando é uma saúde que implica muito sofrimento, ajudamos não a pessoa a negar, não é propriamente a negar a dor, a negar esse sofrimento, mas poder ajudá-lo a atravessar em busca de um sentido. Sabemos bem que Viktor Frankl, com o homem em busca do sentido, na logoterapia, com sua tradição, também inevitavelmente judaica de pensamento, mas depois também ao ser psiquiatra e ao atravessar Auschwitz, ajuda-nos muitas vezes a fazer esta, de algum modo, cura existencial, sanação nesta busca do sentido. E atravessar a dor, atravessar o sofrimento, implica uma escuta que vai até muitas vezes para além do psicológico, apesar dele ser importante, mas para além do psicológico, mas profundamente existencial, ter-me a dizer, profundamente espiritual, onde a crença, o sentido mais amplo do ser, pode o ajudar a transformar-se enquanto pessoa. Então, prevenir também implica ajudar a pessoa nas suas dores existenciais e espirituais. Dar de frente com as suas angústias, alegrias, tristezas e esperanças. Ou seja, olhar para a pessoa com um profundo respeito, sem julgamento e sem a desvalorizar naquilo que podem ser as suas questões, mesmo espirituais e religiosas. É sabido, mas é bom reforçar porque ainda acontece pouco. Prevenir passa por educar, mas especificamente para o corpo, nas suas muitas dimensões. Em equipas, usando novamente a expressão transfronteiriças, no saber da pessoa, no saber do ser humano. Onde deixamos de ver a pessoa, a realidade, cada um de nós, de algum modo, como objeto, mas como sujeito que quer, deseja, sonha, com o abraço existencial que o compreende e ajuda a sanar na própria vida.
Por isso é importante deixar estas reflexões, deixar aqui quase como que âmbitos de questionamento para perceber que temos que integrar cada vez mais, seja na prevenção, mas seja também no acompanhamento, equipas colaborativas em colaboração, onde cada pessoa, neste poliedro que é o ser humano, pode ajudar este caminho de cura e, de algum modo, de sanação. E a pessoa, no fundo, encontrar paz consigo própria e cada um de nós, colaboradores, encontrarmos também nesta pacificação que podemos dar. No fundo, como dizia, ajudar a sanar a própria vida. E mais uma vez aqui peço ajuda ao grego, não a vida no seu sentido biológico, mas a vida no seu sentido de zoa, de plenitude. E quando nós nos realizamos e quando nós nos planificamos, mesmo atravessando a dor e o sofrimento, que não é fácil, e não nos enganemos como se isso fosse agora uma facilidade de acontecimento, mas significa que conseguimos pelo tempo, pelo espaço, pelo silêncio, pela ajuda, um questionamento, a deixar-se habitar, sim, pelo espiritual, sim, pelo divino, em que o sentido que se ganha recebe uma amplitude maior. Enfim, não me alongando, termino com um poema de Sofia de Melbrenner que pode condensar esta reflexão. Escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio ou adeus. Escuto sem saber se estou ouvindo o ressoar das planícies do vazio ou a consciência atenta que nos confins do universo me decifra e fita. Apenas sei que caminho como quem é olhado, amado e conhecido. E por isso em cada gesto ponho solenidade e risco. Muito obrigado.